304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Pode a noite escura cedo servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz vais-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada do céu estarei, na mansão dourada a Jesus. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar, sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada a Jesus, minha luz que me quis salvar. Glória a Jesus. 340. Dó. Glória a Jesus. Eis que surge um povo forte
sorte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dá-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, glória a Jesus. Versículo 44. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos
nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Amém. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e leiamos do versículo 15 ao 28. Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 28. Vamos ler como sempre. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Mas
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Eis que eu vou-lo tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Irmão Raimundo Penha, ora a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos, interceda a Deus por este culto e todos aqueles que estão aqui. Pai Santo e Justo e Fiel, nós te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, para te adorar e bendizer o teu santo e excelso nome. Que nesta noite, meu Pai, que tu possa fazer grandes maravilhas no meio do teu povo, que tu possa, Senhor, usar os teus filhos no louvor, na adoração, na pregação da tua santa palavra. Que tu venha, Senhor, contemplar nossas necessidades, Senhor, e suprir aquilo que nós realmente necessitamos, segundo a tua vontade. Pai Santo e Justo e Fiel, fica conosco, é isto que queremos te pedir e já te agradecer no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia crente em Jesus. Porque quem é crente em Jesus, ele está firmado em promessas. E promessas estas que alegram o nosso coração, por saber que quem prometeu é fiel para cumpri-las. Glórias a Deus. Meus irmãos, tiramos agora esse momento para uma reflexão. Nós lemos um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Quem tem Bíblia, Mateus capítulo 24, lemos aqui a partir do versículo 15 até o versículo 28. Aqui neste sermão do capítulo 24, Jesus fala da grande tribulação. Eu acho que os irmãos devem ter observado que esse texto que nós lemos, Jesus fala desse acontecimento escatológico como se fosse naqueles dias, naquela geração. Aquela própria geração, ela aguardou estes acontecimentos proferidos por Cristo. O primeiro versículo, que é o versículo 15, Jesus disse assim: quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Nesse versículo, Jesus falou de uma abominação desoladora que haveria de vir. Jesus está falando de uma escatologia
que está na história da Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Essa desolação, acompanhada de profanação. Quando Jesus falou, os discípulos já entendiam um pouco a respeito disto. Porque lá por volta do ano 175 a.C., aproximadamente, um general sírio chamado Ético Epifânio, ele invadiu Jerusalém, profanou o templo. No altar de sacrifício, ele sacrificou porcos, zombando do Deus de Israel. Os judeus conheciam muito bem isto. Jesus aqui, ele não está só falando a respeito da invasão romana no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém, derruba o templo. Aquilo era uma profanação também. Jesus está falando de algo mais contundente, de algo mais severo, mais doloroso, de algo mais destruidor. Jesus está falando da grande tribulação, quando o anticristo entrará em Israel e fará uma aliança por 7 anos com Israel. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos entender o que foi que Daniel falou. Que desolação é essa que Daniel falou? No seu livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel, capítulo 9, eu quero que o irmão acompanhe para você entender. Capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 6. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Aí vamos para o livro de Jeremias para ver o que é que Deus falou a Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 25. Jeremias, capítulo de número 25, versículo 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá que, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei um deserto perpétuo. Muitos dos irmãos sabem muito bem que o Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém pelo menos 3 vezes. 3 vezes ele invadiu Jerusalém. Por volta do ano 586, são datas aproximadas, ele invade Jerusalém pela 3ª vez. Nessa 3ª vez foi uma invasão total. Só restou em Jerusalém os doentes, os pobres, as pessoas que não tinham importância, que não poderiam agregar ao reino de Babilônia. Por que Jerusalém ela foi invadida e levada o cativeiro para a Babilônia? Nós vamos ver mais na frente que Daniel ele confessa o pecado da nação, que foi o motivo que fez com que Deus desse a permissão para que Nabucodonosor levasse os israelitas para a Babilônia. O livro de Daniel, ainda no capítulo 9, no versículo de número 21 a 27, nós encontramos aqui Daniel fazendo uma oração e confessando o pecado, que era o motivo porque Deus tinha permitido que eles fossem para a Babilônia. Acompanhe aí na sua Bíblia.
Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Olhe, entendemos aqui que o pecado confessado por Daniel, confessado na sua oração, eram pecados que seriam expiados após essa invasão de Jerusalém. Esse pecado que foi cometido lá nos seus ancestrais. Lá no ano, como eu disse, 586 antes de Cristo, eles foram levados para a Babilônia. Profeta Jeremias, muito sofreu, apanhou, foi colocado no calabouço de lama, porque ele estava profetizando para aquele povo que eles seriam levados para o cativeiro babilônico, que o rei caldeu haveria de invadir Jerusalém, que eles se arrependessem, que eles reconhecessem os seus pecados. Mas em vez de reconhecer os pecados, cada vez mais se agravava. Cada vez mais eles continuavam na incredulidade. E a palavra de Deus através de Jeremias vem se cumpre. Israel é levado para o cativeiro. E lá, o servo de Deus, o profeta Daniel, estava no cativeiro. Daniel começou a fazer uma oração, orando a Deus, pedindo discernimento, porque ele começou a estudar os livros e teve a percepção que os 70 anos que o profeta Jeremias tinha profetizado já tinha se cumprido. Aquela profecia já tinha se cumprido, os anos já tinham se passado e não havia nenhuma resposta de Deus. Não havia de forma alguma profeta que Deus levantasse, ou que Deus que Deus viesse se revelar a ele e mostrar o porquê de ainda o cativeiro não ter cessado. E de repente Daniel, ele recebe uma visita de um homem, de um anjo chamado Gabriel. Gabriel veio a Daniel informá-lo que Deus tinha ouvido a sua oração.
Gabriel veio dizer que Daniel era um homem muito amado, porque Daniel tinha se preocupado com a situação espiritual de Israel. Daniel tinha se preocupado com a situação do cativeiro que o povo se encontrava. No cativeiro o povo estava se esquecendo de Deus. No cativeiro o povo estava perdendo a língua hebraica. No cativeiro o povo estava perdendo a sua identidade. E não é vontade de Deus que o seu povo, hoje a sua igreja, ela perda a sua identidade. E Daniel ora, Daniel suplica a Deus: Senhor, por quê? Mas o anjo aparece a Daniel e diz: Daniel, homem muito desejado, 70 anos está determinado sobre o teu povo. Veja bem, aliás, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. O cativeiro era de 70 anos, não vamos fazer confusão. O cativeiro era 70 anos, já tinha se cumprido. Mas o anjo faz uma revelação a Daniel, que agora 70 semanas estavam determinadas sobre a nação de Israel. Glória a Jesus. Israel foi levado para o cativeiro, como eu disse, aproximadamente 586 anos. A partir daquele momento, Deus marcou lá no seu calendário que essas 70 semanas de 7 anos estavam determinadas sobre o povo de Israel. Mas veja aqui que o anjo falou para ele. O anjo anunciou a Daniel que haveria alguns acontecimentos nesse período de 70 semanas de ano. Por exemplo, no versículo de número 25, ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que ele diz aqui? Ele está dizendo: ó Daniel, entende, desde a saída da ordem. A ordem para quê? Para restaurar Jerusalém. Essa ordem, ela saiu aproximadamente no ano 457 anos antes de Cristo. O rei Artaxerxes, ele dá carta a Esdra, ordena o sacerdote Esdra para juntar o povo de Israel, todos os israelitas que estavam no cativeiro, se quisessem ir a Jerusalém para reedificar a cidade, reedificar os muros, reedificar o templo que tinha sido destruído, ele tinha liberdade, ele tinha ordem para ir reedificar a cidade de Jerusalém. Alguns afirmam que essas 70 semanas começou o seu início quando Neemias anteriormente vem a Jerusalém. Mas a missão de Neemias não era reedificar a cidade. A missão de Neemias era reedificar os muros. Então, aproximadamente no ano 457, Esdra recebe a ordem para reedificar a cidade de Jerusalém. Glória a Jesus. Aí observe, ali começou-se a contar as 70 semanas que o anjo revelou a Daniel que estava reservado sobre a nação de Israel. Aí veja que ele usa aqui a expressão: até, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, isto é, do ano 457, aproximadamente, até a vinda de Jesus como Messias, nascido de Maria.
69 semanas se cumpriria na história da nação de Israel. Entenda, da saída da ordem do rei Artaxerxes, no ano 457 aproximadamente, começou-se a contar as 70 semanas. A revelação do anjo a Daniel até ao Messias, 60 semanas, 7 semanas e 62, que dá um total de 69 semanas, estava determinado. Nesse período da ordem até a vinda do Messias, grandes acontecimentos na história de Israel aconteceram. Grandes coisas foram realizadas. Mudanças no campo político, mudanças no campo espiritual aconteceram. As profecias diziam que uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho. Glória a Jesus. Este filho, ele seria chamado Emanuel, ele seria príncipe da paz, ele seria Deus conosco, ele seria Pai da eternidade. Glória a Jesus. Então todas essas coisas os judeus estavam aguardando. Eles aguardavam esse príncipe nascer de uma família real. Eles aguardavam este príncipe entrar em Jerusalém montado no cavalo branco, declarando a independência de Israel do governo romano. Eles ansiavam por isso. Os próprios apóstolos de Jesus, eles demonstraram isso quando eles perguntaram para Jesus, quando ele estava dando as suas últimas instruções, antes de ser assunto ao céu: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Eles estavam preocupados com o reino político. Eles não tinham entendido ainda que Jesus tinha dito que o seu reino não era deste mundo. Jesus tinha vindo aqui estabelecer um reino espiritual, e por ser um reino espiritual, há um conflito muito grande, há um adversário que luta, que ele entra em embate contra a igreja, porque a igreja de Jesus, ela é a representante de Deus aqui nesta terra, é a representante do reino espiritual, é a igreja que prega, é a igreja que anuncia, é a igreja que entra em confronto contra o adversário do reino de Cristo estabelecido na terra. "69 semanas. 69 semanas estavam cumpridas. Isto é, 483 anos dos 490 anos já tinham se cumprido. Se você somar 70 semanas de 7 anos, dá exatamente 490 anos. Com a vinda de Jesus, no início do seu ministério, segundo os teólogos, tinha se cumprido ali 483 anos. Destes 490, falta 7 anos. 7 anos para se cumprir. 7 anos das 70 semanas que está determinada sobre Israel, ainda falta se cumprir. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. As 69 semanas foram difíceis para Israel, foram muito difíceis, mas não se compara com a última semana, os últimos 7 anos que está para acontecer. Então Jesus, ele disse para os seus discípulos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda.
Essa profecia de Jesus, ela contemplará a última semana das 70 na vida de Israel. Essa última semana em que Jesus fala da abominação, da desolação, será um momento de terror, será um momento de tristeza, será um momento de morte, será um momento de derramamento de sangue, será um momento de grande tribulação, pois a Bíblia diz aqui: nunca houve tribulação, nunca houve sofrimento, e jamais haverá depois sofrimento tão grande como a última semana que está determinada sobre a nação de Israel. Mas há uma revelação aqui, uma revelação que nós precisamos atentar para ela. As 69 semanas que já se cumpriram, elas eram restritamente a nação de Israel. Escute bem, as 69 semanas que já se cumpriram até o Messias, dizia respeito estritamente à nação de Israel. Agora, a última semana que está ainda para acontecer, ela diz respeito a toda a humanidade na face da terra. Escute bem, ela diz respeito a toda a humanidade na face da terra. É claro que, com relação à nação de Israel, o negócio será mais difícil. O negócio será de terror. Porque, além dos sinais cósmicos que irão abranger toda a terra, além destes sinais que abrangerá o mundo todo, Israel estará debaixo do chicote do governo do anticristo. Observe aqui. As 69 semanas se cumpriram. Falta uma. Entre a 69 semanas até a 70, abriu-se um hiato de tempo, um espaço de tempo. Este espaço de tempo, ele começou com a ressurreição de Jesus, e ele terminará com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Esse hiato de tempo é chamado de dispensação da graça. Essa dispensação da graça é onde Deus manifesta o seu amor verdadeiro, é onde Deus manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, chamando os homens à reconciliação, chamando as pessoas ao arrependimento. Ei, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus continua chamando. As portas da graça ainda estão abertas. O sacrifício da cruz, que foi loucura, que foi escândalo, ele continua, aleluia, abraçando e abarcando a todos quantos acreditam na mensagem da cruz. A última semana está chegando aí. A última semana está chegando aí. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, aqui há uma descrição do que acontecerá na grande tribulação. Isto é, parte do que acontecerá. Porque a grande tribulação, a última semana da profecia de Jeremias, que o anjo revelou a Daniel lá na Babilônia, à beira do rio Quebar, ela irá acontecer em breve. Por quê? Nessa última semana será a semana do governo mundial. Os irmãos já ouviram falar numa sigla chamada NOM, N-O-M, significa Nova Ordem Mundial. Observe que
a política mundial, ela está sendo preparada para essa nova ordem mundial. Há 2 países no mundo, chamados Rússia e China, que nos dias atuais estão dominando economicamente, politicamente e belicamente o mundo. Hoje, o mundo, principalmente da China, é refém comercialmente. São países que estão começando a dominar o mundo. Ultimamente, essas últimas semanas, foi noticiado que o governo chinês, ele proibiu que a operadora de telefonia móvel do país, ou ele ordenou que a telefonia móvel, a operadora ou as operadoras do país retirasse dos telefones a Bíblia digital. Lá é proibido confessar o nome de Jesus. Lá é proibido falar de Jesus. Há uns anos atrás, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com Nicolás Maduro, que era presidente da Venezuela, com Fidel Castro, que era presidente de Cuba, esses 3 seres, eles argumentaram e foram as principais cabeças do Foro de São Paulo. E muita gente não sabe nem o que é. Mas qual era a ideia do Foro de São Paulo? Ou qual é a ideia do Foro de São Paulo? É fazer da América Latina uma América socialista. E nós sabemos que o socialista, ele quer banir a família. O socialismo, ele prega a extinção do bem particular. O socialismo, ele prega várias coisas que vão de encontro, que são oposição aos princípios que Deus estabeleceu na sua santa palavra para uma sociedade justa, temente a Deus. Então, o mundo politicamente está se preparando. O chefe do catolicismo, há poucos dias, há poucos meses, ele fez uma declaração que o mundo precisa de um governo mundial. Ele disse que Jesus, ele tinha fracassado na cruz. São sinais, porque o governo mundial, que será o anticristo, ele terá apoio religioso do falso profeta. O falso profeta, ele será um líder de uma igreja que irá se levantar. Ela já existe, mas ainda não está declaradamente, aleluia, é a igreja apóstata, é a igreja que vai dar sustentação religiosa ao governo mundial. O mundo está se preparando para isso. Os países onde os governos são conservadores, eles estão sendo minados de pouco a pouco. O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil. Pode acreditar nisso. O governo que é conservador que nós temos no Brasil, ele não vai durar muito tempo. As escrituras têm que se cumprir. O mundo tem que ser preparado para o anticristo. Você pensa que este vírus que aí matou milhares e milhares de pessoas e que ainda está causando estrago, isso aí já é um sinal do controle social da humanidade. Isso aí foi criado, isso aí foi inventado, porque eles querem eliminar as pessoas de terceira idade. Eles querem eliminar. Isso aí é bíblico, isso aí está se cumprindo. Meus irmãos, não tenha dúvida, o mundo está se preparando para o governo mundial. Mas a igreja de Jesus, ela tem uma promessa. A promessa para a igreja de Jesus é que antes que todas estas mazelas aconteçam, Jesus vai descer.
Jesus vai tirar da terra a sua igreja. Jesus vai arrebatar a sua noiva. Jesus vai nos levar para o céu. Jesus vai nos levar para a glória. Você que ainda não tem essa esperança, você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, se apresse, porque o arrebatamento pode ser hoje. Pode ser hoje que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Na grande tribulação, o evangelho vai continuar sendo pregado. Jesus arrebata a igreja, mas o evangelho ainda vai ser pregado. Por enquanto, nós temos a oportunidade de servir Jesus por amor, atendendo o chamado dele: vinde a mim. Mas na grande tribulação não será assim. Apocalipse capítulo 11. A partir do primeiro versículo, João teve uma visão, atente para ela. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Olha só, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Deixa o átrio que está de fora do templo, e não o meças, porque já foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Se você dividir 42 meses por ano, nós vamos ter aí 3,5 anos, isso é 3 anos e meio. O anjo, ele veio medir a cidade, ele veio medir aqui o templo e o altar. É medir aqui a espiritualidade de Israel. Somente o átrio, que era a parte externa do templo, o anjo disse: não meça. Porque o átrio do templo já pertencia aos gentios. Já era dos gentios, não necessitava medir. Então veja, a cidade santa, ela será pisada por 42 meses, ou 3 anos e meio. Para nós entender, o anticristo, ele fará uma aliança política com Israel por 7 anos. A última semana das 70. Na metade da semana, isto é, exatamente 3 anos e meio, esta aliança, esse acordo do anticristo com Israel vai se acabar, vai cessar. A partir daquele momento, se inicia o que João recebeu do anjo. A partir dos 3 anos e meio, a cidade santa começará a ser pisada. Porque o anticristo, ele vai proibir o culto judaico a Deus. O templo que ainda não foi construído, em breve será construído em Jerusalém. Lá onde tem a sinagoga dos muçulmanos, aquela cúpula dourada de ouro que está lá, vai ser derrubada. O templo vai ser construído lá. E lá nesse templo, durante 3 anos e meio, o anticristo vai estar em comum acordo com os israelitas. Ele vai se passar pelo Messias. Eles vão acreditar que ele é o Messias, porque o anticristo, ele vai trazer solução para todas as problemáticas da sociedade mundial. Problema de segurança, problema na economia, problema de saúde. Tudo isso vai ser resolvido e os judeus vão entender: é esse o Messias. É esse o Messias que havia de vir. Mas quando chegar nos 3 anos e meio, eles vão descobrir que ele não é o Messias. Olha o versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Na grande tribulação, Deus vai levantar 2 homens, 2 testemunhas.
Há quem diga que essas testemunhas, baseado no que a Bíblia revela que aos homens está sujeito a morrer uma vez, essas duas testemunhas serão Elias, que não morreu, foi levado no redemoinho de fogo, na carruagem de fogo para o céu, e será também o homem que andou 300 anos com Deus, o homem que agradou tanto a Deus, que Deus resolveu arrebatar e levar para o céu. O nome dele é Enoque. Esses dois homens não provaram a morte. A Bíblia não diz que são eles, mas subtende-se que sejam eles, porque terão que provar a morte. Mas a Bíblia diz que a função deles aqui é pregarem, é profetizar por 1260 dias. Aí vamos dividir 1260 dias. Os irmãos que são bons de matemática, 1260 dias dividido por 30 dias, que é um mês, vai dar exatamente 42 meses. 42 meses dividido por 12 dá exatamente 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, durante todas essas mazelas, as duas testemunhas estarão pregando, anunciando o evangelho, pedindo para que as pessoas se arrependam. É a última chance. Você imagine quem perdeu o arrebatamento. Você imagine quem não subiu no arrebatamento, foi negligente, viveu uma vida de crença, não estava nem aí. Jesus voltou e ele ficou. Imagine ele ouvindo a pregação das duas testemunhas. Agora veja, estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Veja só, os que morrem em Cristo, a Bíblia diz que eles estão no paraíso. Mas essas duas testemunhas, elas estão assistindo agora, neste exato momento, diante de Deus. Deus, no momento da tribulação, tira eles de lá, diante do seu trono, e os envia à terra. Agora veja que essas testemunhas, elas terão poderes semelhantes aos poderes que Moisés teve. Olha o que a Bíblia diz: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas duas testemunhas que estarão pregando o evangelho, se alguém lhe quiser fazer mal, vai sair fogo da boca delas, dessas duas testemunhas, e vai consumir aqueles que queriam lhe fazer mal. Versículo 6: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Está bonito para chover. O governo mundial está indo muito bem. Essas duas testemunhas vão profetizar: ei, nuvem, stop, não chova. Não chovendo vai criar um desequilíbrio na terra. E este desequilíbrio vai ameaçar o governo do anticristo. Vai colocar em dúvida a sua capacidade de governar. As pessoas vão entrar em descredibilidade. E o anticristo vai se revoltar com isso. Continuando, vamos já terminar. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então veja, essas duas testemunhas, elas são ameaça para o governo do anticristo. Continuando. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobre do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Duas bestas vão aparecer.
Uma que representa o poder político, a outra que representa o poder religioso. Essa besta que subirá, ela é o representante religioso. E aí vai haver o conflito entre essa besta e as duas testemunhas. Esse conflito será o auge do conflito que já existe. Hoje já existe este conflito religioso. Qual é o caminho certo? Qual é? É a igreja tal, é a igreja tal. Se prega o evangelho, vem os contra o evangelho. Esse conflito já existe. Agora, nesses dias, será o auge do conflito das duas mensagens. Então, essa besta, ela vai conflitar com as duas testemunhas. E a Bíblia diz aqui que essa besta vencerá as duas testemunhas. E diz o texto aqui: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Essas duas bestas, elas irão vencer as duas testemunhas, elas irão fazer guerra a elas. Essa besta vencerá as duas testemunhas e matará as duas testemunhas. Eles vão ter que morrer. Vão ter que morrer. Só que os seus corpos não será permitidos fazer-se o sepultamento. Os seus corpos vão estar na praça da grande cidade, que espiritualmente, olhe só, se chama Sodoma e se chama Egito. Veja a condição espiritual que Israel estará naqueles dias. Será comparado a Sodoma e será comparado ao Egito. Essas duas testemunhas estarão seus corpos na praça, glória a Deus, na mesma cidade, isto é, Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. A mídia global, ela estará focada nos acontecimentos em Israel naqueles dias. E os corpos das duas testemunhas, o anticristo o anticristo e a besta, fará questão de mostrar para o mundo todo a sua vitória sobre aqueles 2 homens que trouxeram dificuldade para o seu governo. Ele vai dizer: eu venci. Eles faziam descer fogo do céu. Eles transformavam a água em sangue. Eles faziam a chuva cessar. Mas eu sou mais poderoso. Eu os matei. Só que a Bíblia diz: e os que habitavam na terra se regozijaram sobre eles e se alegraram. E mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouvindo uma grande voz do céu, lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e dos demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Concluindo aqui, isso é só o início do sofrimento dos 7 anos, porque mais sofrimento virá. Deus vai permitir que o sistema solar, o sistema estelares, todos os sistemas entrarão em decadência. As estrelas vão cair na terra, o sol vai se escurecer, porque a grande tribulação é o juízo de Deus sobre a terra. O tempo não dá, mas nós temos aqui várias referências de Deus punindo os moradores na terra com a grande tribulação. O que isso diz para nós, irmãos?
é que nós devemos nos preparar, porque o nosso noivo está voltando. Jesus está vindo. Será muito difícil para quem ficar aqui na grande tribulação. Vão ter que amargar a dor do sofrimento. Se quiser obter a salvação, vai ter que comprar com a própria vida, derramar o seu próprio sangue. Jesus é tão bom que está dando de graça hoje. Glória a Deus, vinde a mim, comprai sem dinheiro, vinho, leite, oh glória a Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Que o Senhor nos ajude cada dia a entender mais as suas promessas com relação à igreja, o futuro do mundo e o futuro da igreja no céu. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Meus irmãos, quero só aqui ler o relatório da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos